Bom dia aí a todos que estão vendo o vídeo. Falo bom dia porque é a hora que eu tô gravando ainda de manhã. E aí volto hoje após mais uma pequena longa pausa no canal. Acabei ficando um tempo aí com o canal parado. E hoje volto para falar sobre o tema aí mais relevante que se teve nos últimos dias, semanas, né? Falar um pouco sobre a Copa do Mundo, que teve aí sua final no domingo passado, né? No dia 17, 18. Dia 18, a Copa do Mundo teve o seu final. Um jogo espetacular, assim, um jogo fantástico. Um França e Argentina histórico, um dos grandes finais da história do futebol. E eu venho hoje para trazer aí. Tomar um pouco. Venho hoje para trazer um pouco da minha opinião sobre a Copa. Mais conteúdo virá no futuro sobre a Copa, mas hoje eu queria falar especificamente sobre o que eu considero a minha seleção da Copa, né? O que eu considero os melhores jogadores em suas devidas posições. Na minha seleção vai ter aí algumas questões polêmicas, né? Acho que essa questão da seleção da Copa ela parte às vezes até mais da percepção pessoal de cada um sobre o que aconteceu na Copa do que só a parte mais objetiva, né? Embora a percepção pessoal ela vai acabar batendo com estatísticas, com números aí números que representam as atuações desses principais jogadores na Copa, né? Então, a minha seleção da Copa, como eu idealizei aqui minha seleção da Copa. Ela começa com o Emiliano Martins, que foi o goleiro de defesas, né, mais importantes da Copa. Ele foi muito bem nos pênaltis, né, nas quartas de final contra a Holanda. Teve grande atuação no final da prorrogação do final da Copa, né? Que ele pegou a bola do atacante francês que entrado no segundo tempo, no contra-ataque. Ele fez uma defesa espetacular. E acho que por essa segurança que ele deu à Argentina nos pênaltis, por essa segurança que ele deu à Argentina no tempo normal também, né? Ele não tomou nenhum gol lá muito defensável. Ele sempre foi bem ali, tirando a primeira partida que todo o time esteve abaixo e eu acredito que foi um acidente de percurso, né? Aquela derrota para a Arábia Saudita, no final das contas, se vê como um acidente de percurso tanto quanto foi um acidente de percurso a derrota da Espanha para a Suíça, né? Na Copa de 2010 que a Espanha foi campeã, eles estrearam perdendo e acho que foi muito semelhante. E se não fosse a questão da ótima linha de impedimento saudita, a Argentina teria encerrado o primeiro tempo, talvez até goleando, sabe? Então, foi interessante que num jogo tão definido por detalhes, a campeã mundial caiu para a Arábia Saudita e muito por questões de detalhes no jogo. Achei muito interessante isso. E aí no gol, Emiliano Martinez. Só para contextualizar, né? Eu escolhi esse site aqui aleatoriamente, só para mostrar no campinho qual seria a minha ideia de seleção da Copa. Aí no gol seria o Martinez. Como vocês podem ver pelo esquema, esse esquema ele é em parte uma homenagem à seleção de Marrocos, né? A fantástica seleção de Marrocos que teve aí atuações históricas nessa Copa, né? Eliminando Espanha e Portugal e dando calor na França. E aí em homenagem a Marrocos, até a minha formação ela vai contar com esse 1, né? Marrocos jogava a maioria dos jogos com 4-1, 4-1, com o Amrabat, o Sofiane Amrabat fazendo essa proteção. E aí, como eu, eu me emocionei muito com a seleção de Marrocos, aí senti quase um patriotismo marroquino sem nunca ter ido ao Marrocos, embora nutro grande vontade de um dia, se possível, visitar Casablanca
Talvez ia um jogo do Raja, né? Mas aí em homenagem a Marrocos e o quanto o Marrocos me emocionou na Copa, eu coloquei essa formação. E ali, pós o Martínez, né? Aí eu coloquei na direita o Hakimi, que eu acho que o Hakimi faz as duas, mas eu não poderia deixar de homenagear aí um dos grandes interceptadores dessa Copa, que foi muito bem ofensiva e defensivamente, uma Copa fantástica do Hakimi, em uma seleção que não tinha tantos valores técnicos como outras. Ele desempenhou um papel na lateral que assim, há muito tempo eu não vi um lateral sendo tão importante para o time, né? É, claro, formação muito diferente, mas me lembrou a importância que o Arnold teve em alguns momentos no Liverpool, né? Essa importância no apoio, fazendo um dois, fazendo o terceiro homem para criar superioridade numérica pelo lado. E aí por isso, pelas grandes atuações do Hakimi, pela relevância que ele teve, por não estar cercado de tantos jogadores providos de grande técnica, eu dei a ele a minha lateral direita na seleção da Copa. A dupla de zaga, eu coloquei o Agüerd e o Upamecano. O Agüerd que por questões de contusão ele acabou não jogando a Copa inteira, mas não podia deixar de esquecer do Agüerd, do grande zagueiro marroquino que teve atuações de altíssimo nível desde a primeira fase contra Croácia e Bélgica, mesmo jogo contra o Canadá, que o Canadá chegou a dentro do cenário, né, que a Croácia estava empatando, o Canadá chegou a ameaçar o primeiro lugar de Marrocos, né? Se o Canadá empata o jogo com o Marrocos, que chegou a diminuir o placar, ficar 2-1, se o Canadá empata o jogo, poderia não ter ficado em primeiro. Então foi importante demais na primeira fase, em todos os jogos. E fez uma oitava de final, uma das grandes atuações de zagueiros em Copa, histórica. A atuação nas oitavas do Agüerd perante o time espanhol, né? A atuação assim de gala, atuação absurda. Vai entrar pro panteão aí de grandes atuações de zagueiros em Copas do Mundo. E aí eu não poderia deixar de colocá-lo na minha zaga da Copa. O Panecano, zagueiro da França, que é um absurdo assim no físico, na velocidade, no tempo para roubada de bola. Né? Eu já o conhecia da época de Red Bull Leipzig, zagueiro fantástico, assim, de altíssimo nível. Né? Lembra muito grandes zagueiros aí da história, né? O Panecano, uma firmeza, até uma certa elegância a roubar a bola. Um zagueiro fantástico e lembrando grandes jogadores do passado, grandes alemães da escola alemã defensiva, né, dos anos 80 e 90. Realmente grande Copa do Panecano, mas na zaga dá para colocar algumas menções honrosas, né? Claro que na zaga de todo mundo vai ter um dos grandes zagueiros da Copa também, né, o Gvardiol, o croata que também fez uma Copa fantástica. Outro zagueiro também que está saindo agora do Red Bull Leipzig, mas eu optei por Agüero e o Upamecano pela representação também que eles tiveram em seus times, né? Que foram até as semifinais e eles foram muito, muito importantes. O Gvardiol também foi, mas eu acho que o Agüero e o Upamecano, quando puderam estar em campo, eles contribuíram mais. O Upamecano por mais tempo e o Agüero contribuiu por pouco tempo, mas com atuações assim de um nível assombroso. E aí eu acho que tirando a média pelo nível absurdo do Agüero que eu coloco na minha seleção. Na esquerda não poderia ditar também um dos grandes jogadores da França na Copa, o Theo Hernandes, que ele não estreou, né? O Theo Hernandes, ele não estreou como titular. O Lucas Hernandes lá, o irmão dele se machucou e por isso ele teve que entrar. E fez uma Copa, principalmente na parte ofensiva, né? Muito boa. Mas eu fui até ver as estatísticas e defensivamente ele foi bem também. Agora ofensivamente ele foi a válvula de escape de uma França às vezes encaixotada por grandes adversários, né? Jogo com a Inglaterra,
com a Argentina, que a Argentina que ele até saiu, né? Não fez uma final boa, mas o restante da Copa ele foi muito bom e sendo uma válvula de escape do Didier Deschamps. E aí por isso a minha camisa 2 para ele. Agora que eu me liguei que eu coloquei os números meio esquisitos, né? O Amrabat, que é o próximo, deveria ser o 5, mas vamos chegando a ele. Sofiane Amrabat, jogador da Fiorentina, meio campista, um volante de uma atuação assim absurda, o coração da seleção de Marrocos. Acho que o Ziyech, ele e o Hakimi foram os três junto do Bono, né? Menção honrosa pro Bono, que também poderia ser o goleiro da seleção da Copa. O Amrabat, jogadoraço. Jogadoraço, assim. Inúmeras roubadas de bola incríveis, interceptações, criação de jogo. Ele não é só a parte da roubada de bola e das interceptações do jogo físico. Embora ele empenhou isso magistralmente na Copa. Mas com a bola também foi um jogador de grande relevância para esse time do Marrocos. Vou falar até um absurdo aqui que o Amrabat em certos momentos dos jogos me lembrou o Zidane. Vou falar esse absurdo aqui, me perdoem, mas o que esse cara criou de jogo para a seleção de Marrocos é um absurdo. E aí a 7 para Amrabat, que estou até pensando em fazer um vídeo apenas sobre ele, sobre sua atuação na Copa. E até em homenagem a ele e a Marrocos que tá essa formação, esse 4-1-3-2, esse elo entre a linha de defesa e meio, foi muito pela forma que ele jogou e pela forma que o Marrocos jogou, até uma homenagem a isso. Agora indo para a linha de 3 aqui do meio, né? Eu coloquei o Antoine Griezmann, que fez uma Copa também absurda, jogando, defendendo, roubando bola, distribuindo o jogo. Claro, não tão defensivamente, não tão bem quanto um Rabat ou quanto os outros dois aqui do meio, porque não é a do Griezmann. Então, não, se for tirar a média, claro que ele não vai ser defensivamente tão bom quanto o Modric, o Rabat ou o Fernandes, mas ele cumpriu seu papel muito bem em um time um pouco desequilibrado às vezes, jogando sempre com Mbappé e Giroud. E quando você tem dois jogadores que não participam tanto da fase defensiva e não contribuem tanto, você tem que ter uma transpiração maior e uma inteligência e uma capacidade de enxergar os espaços maior dos seus outros jogadores. Uma vez que em alguns casos, contra alguns adversários, você pode ter até insuperioridade numérica nesse embate no momento do seu jogo defensivo. E eu acho que o Griezmann foi importantíssimo nisso, inteligentíssimo nessa visão de ocupar os espaços nas horas certas. Grande Copa do francês, um absurdo. Mais um Mister Copa aí entrando para o panteão junto de jogadores como o Ochoa, o Griezmann, o Mister Copa, que vai ser congelado e vai ser descongelado apenas na próxima Copa do Mundo. Então, o Atlético de Madrid pode se preparar que provavelmente não terá um grande jogador para a temporada. O cara só joga em Copa. Brincadeiras à parte, vamos agora para o restante do meio, né? O Modric, jogador já com certa idade, que eu mesmo julguei errado um jogo específico aí, com a seleção específica, que vocês sabem qual é. E eu mesmo julguei errado. Que Copa do Modric, meus amigos. Que Copa. Talvez a grande Copa dele, embora ele tenha sido eleito o melhor da Copa em 2018. Mas agora ele também foi um absurdo também. O que ele jogou, meus amigos. Principalmente nos jogos ali contra o Canadá, contra o Brasil, contra o Japão. Cara, que jogador. Jogador histórico. De uma geração croata histórica. Que não poderia deixar de ter o seu representante. O Modric também tem muito para falar sobre. Talvez mereça também um vídeo. Só sobre ele na Copa. Enzo Fernandes, que eu dei aqui a camisa 6 erroneamente, porque o 6 era para ser o lateral. Enzo Fernandes foi o cara que talvez tenha sido, além do Messi,
o grande ponto de inflexão da Argentina. Foi o ponto onde a Argentina se criou, se engrandeceu para o suficiente para ganhar a Copa do Mundo. O que o Enzo Fernandes jogou, meus amigos, foi um absurdo, um dos maiores roubadores de bola da Copa. Enzo Fernandes, que entrou como titular no segundo jogo, né, contra a equipe do México, e não saiu mais do time. Que jogador, meus amigos, o Enzo Fernandes, mais uma produção da cancha, da base do River Plate. Um jogador absurdo, um jogador assim, um monstro, o Enzo Fernandes. Jogou demais pela Argentina, inclusive na final eu joguei mal. Eu achei que o Enzo Fernandes deveria ser substituído, porque ele já tinha amarelo e ele estava numa posição que ele estava muito exposto, às vezes caindo com o Mbappé, com o Bolouani, ou mesmo com o Thuram, mas ele fez roubadas de bola fantásticas, com o tempo de bola com a calma. O cara com amarelo jogou até o fim, sabe? Jogou demais, mesmo com amarelo, dosando as entradas, indo na bola. E Enzo Fernandes fez uma grande Copa ofensiva e defensivamente também. Esse meio de campo aqui é até difícil falar sobre, porque tem muito para falar sobre esse meio-campo. São quatro jogadores de muita qualidade. São quatro jogadores também de muita inteligência tática e inteligência técnica, de uma visão de posicionamento e de geração de jogo diferenciada. Uma visão que talvez nenhum jogador de meio da seleção brasileira tinha, sabe? Realmente um meio de campo que eu adoraria ver jogando, nem que fosse no FIFA. E aí, indo para o ataque, meus amigos, nós temos o passado, o presente e o futuro, né? Porque temos Lionel Messi, para mim, hoje, o segundo melhor e segundo maior jogador da história do futebol. Talvez ele não fosse ainda o segundo maior para mim. Eu tinha. Ele era o segundo melhor há muito tempo, mas talvez não fosse o segundo melhor. Não, ele era o segundo melhor, mas talvez não fosse o segundo maior. Mas com essa Copa que ele fez, não tem como. Grande Copa do Lionel Messi. Poderia falar sobre o Messi horas, dias aqui. É um cara fantástico. Um cara que na seleção sempre foi muito criticado. Mas desde a Copa América que a Argentina ganhou, na verdade desde a Copa América que a Argentina perdeu para o Brasil, né? Foi a Copa América antes, que o Messi se transformou num líder na seleção e ele carregou essa Argentina para o seu tricampeonato, né? E acho que a gente só vai ter um pouco da noção do tamanho do Messi daqui a 5, 10 anos, quando ele estiver parado. E aí, após o passado e o presente, temos o presente e o futuro, né? O Kylian Mbappé, que é um jogadoraço, um jogador de muita técnica, de muito poder de finalização, muita capacidade de decisão, muita inteligência. Ele precisa de pouco espaço, de poucas chances para decidir um jogo. Ele é um jogador fantástico. Acredito que ele pode escrever seu nome na história. Um cara muito novo, já tem um monte de gol em Copa aí. Fez 4 gols numa Copa, 8 na outra. Artilheiro da Copa, um absurdo. Absurdo. Só falta ir para um bom time, né? Falta ele ir para um time de verdade, sair do PSG, ir para um Real Madrid, para ganhar tudo e com o clube, ganhar tudo com o clube e ser um jogador histórico, mais histórico do que ele já é, né? O cara, se ele parar hoje, ele tem 12 gols em Copa, mais novo do que eu, pô. O cara tem 12 gols em Copa do Mundo, chegou nem a minha idade ainda, pô. É um absurdo, sabe? Não tem muito assim o que falar, não. Messi e Mbappé, eu acho que é unanimidade, né? Acho que Messi e Mbappé eles vão estar em todas as seleções da Copa. E meus amigos, é isso. Esse foi mais um vídeo aí sobre futebol. Puder aí dar um like, se inscrever. Tô voltando com o canal, vou me organizar para gravar mais. Sempre digo isso, mas dessa vez realmente farei.
E é isso.